Olá pessoal, aqui é o professor Paulo e hoje teremos uma aula de filosofia com o tema O surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Bom, para iniciarmos temos que começar falando sobre os mitos. Os mitos eram narrativas que antecediam o nascimento da filosofia. Então, antes deles explicar o mundo de forma filosófica, as pessoas da Grécia Antiga explicavam o mundo através das narrativas dos mitos. Essas narrativas tinham o objetivo de ordenar e explicar a origem do universo. Do ponto de vista aqui do objetivo de ordenar, podemos pensar do ponto de vista dos acontecimentos culturais, acontecimentos sociais e nos acontecimentos naturais. Por exemplo, quando havia uma guerra de um povo contra outro, eles explicavam que os deuses estavam do lado do vencedor, estavam do lado do outro, etc. E do ponto de vista natural, podemos pensar sobre se o mar estava bravo ou se o céu mudou a cor. Esses tipos de mudanças, eles explicavam também a partir dos deuses. Do ponto de vista aqui da origem, nós temos que pensar aqui nesses dois nomes, cosmogonia e teogonia. Quando eles explicavam a origem das coisas, o nascimento do mundo através de figuras mitológicas, através de relações sexuais entre forças divinas, podemos chamar isso de cosmogonia. E a teogonia é quando eles explicavam o nascimento dos deuses a partir de seus antepassados, de seus pais, a genealogia dos deuses. Então, os mitos, podemos entender os mitos como cosmogonia e teogonia. A explicação do universo a partir de relações sexuais entre forças divinas e a explicação dos deuses a partir das relações entre seus descendentes. E esses objetivos eram mais de ordenar os acontecimentos, dar uma explicação ao que acontecia no mundo cultural, né? Só que a filosofia ela surge com o rompimento dessa visão de mundo. Ela surge como uma cosmologia. A substituição das explicações do universo, ela continua explicando o universo, só que de outra maneira. Ela não explicaria mais o universo a partir de figuras mitológicas ou figuras fantásticas ou crenças, mas tentava explicar o universo assim como os mitos, no entanto, a partir de uma visão diferenciada, uma visão racional. Bom, mas como surgiu, né? A partir de que ponto começou a surgir essa visão racional das coisas? A partir das viagens marítimas. A Grécia ela era dividida em cidades-estados, e essas cidades elas eram afastadas umas das outras, e possuíam uma baixa fertilidade do solo, porque a sua posição geográfica se situava em lugares rochosos, próximos ao mar, e isso incentivou o comércio, a saída dos lugares onde eles estavam para outros povos em busca do comércio. Isso possibilitou o quê? Isso possibilitou o contato com outras culturas. O contato com outras culturas, isso significa que eles teriam contatos com outras formas de conhecimento, com outras formas de explicar o mundo, o universo e os acontecimentos sociais. E também as viagens marítimas possibilitaram que eles avançassem, que eles chegassem até locais onde diziam ser habitados por monstros, onde os mitos diziam ser habitados por deuses. Com as viagens, eles puderam perceber que não existia nada disso, e que o mar e todas as outras coisas necessitavam de explicações, mas não mais explicações baseadas em crenças, mas outra forma de explicação, que no caso seria uma explicação racional das coisas, explicar as coisas por elas mesmas. Se o mar estava bravo, eles deveriam investigar as condições que tornaram o mar assim, as condições que o mar estava submetido, certo? Bom, o contato com outras culturas possibilitou esses dois conceitos, o desencantamento e a desmistificação do mundo. O que isso quer dizer? O desencantamento é que o mundo não seria mais um mundo encantado, um mundo cheio de figuras fantásticas ou mitológicas ou poderosas. E também ocorreu a chamada desmistificação.
a tentativa de explicar o mundo através de outra perspectiva, a perspectiva racional. Bom, o primeiro filósofo registrado aí como uma saída da explicação dos mitos para a explicação racional foi Tales de Mileto. Aqui é a data do século VII a.C. Bom, Tales de Mileto foi considerado o primeiro filósofo. E por que ele foi considerado o primeiro filósofo? Porque ele foi considerado aquele que explicou, o que deu uma primeira explicação racional sobre o universo. Então a sua filosofia, ela pode ser considerada uma cosmologia. A filosofia surge como uma cosmologia. Cosmologia significa explicar o universo do ponto de vista racional. Bom, e Tales de Mileto explicou o universo, né? No caso, a visão dele foi uma visão que não olhou para acontecimentos particulares. Ele teve uma visão geral. Em vez de você olhar para acontecimentos particulares, como por exemplo o nascimento de uma planta, de uma criança, ele tentou olhar para tudo. Tentou ter uma visão que abarcasse tudo, né? E essa visão podemos chamar de uma visão da totalidade. E por que essa visão de totalidade pode ser chamada uma visão filosófica? Porque ele fez sem nenhuma imagem e sem nenhuma fabulação. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa visão dele não estava ligada a nenhum mito, a nenhuma crença, a nenhuma fábula. Simplesmente era o fruto do seu próprio raciocínio. Bom, ele pode ser considerado um filósofo naturalista, porque explicou a natureza, e também chamado de filósofo da natureza, por esse mesmo motivo, por ter tentado explicar o universo e todas as suas causas. E também chamado de filósofo pré-socrático, porque ele antecedeu um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, que no caso seria o filósofo Sócrates. Bom, o pensamento de Tales enfrentou um problema. Todo filósofo tem um problema para resolver, ou seja, um problema filosófico. Qual seria esse problema filosófico? Qual a origem de tudo? Esse já é um dos maiores problemas que até hoje podemos dizer que não está solucionado. Bom, e o segundo tópico aqui, que exemplifica melhor esse problema dele, é essa pergunta aqui, ó. De onde todas as coisas vieram e para onde todas as coisas vão. Bom, pressupõe-se um início e um fim de todas as coisas. Ou seja, podemos resumir aqui toda essa problemática na pergunta principal: qual o princípio? O princípio de tudo. A definição de princípio é essa aqui, ó. O princípio é aquilo de onde tudo veio e para onde tudo vai. Ou seja, tudo vem do princípio e tudo voltará ao princípio quando deixar de existir, quando deixar de ser, certo? O universo ele veio de um lugar e quando esse universo deixar de existir, voltará para esse mesmo lugar. Esse era o pensamento de Tales. Ele imaginava, ele concluiu que o princípio, a definição de princípio, que o problema filosófico era esse, e tentou resolver. Bom, a resposta que ele deu para tudo isso foi a água. Tudo derivou da água e tudo voltará à água. Só que a gente deve pensar o seguinte: a visão de Tales é uma visão estritamente filosófica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a água que ele cita aqui não é uma água como bebemos, uma água física como bebemos. Podemos dizer que é uma água que está muito mais além do que um limite físico. Porque você pode imaginar que é uma água que está presente em toda a composição do universo. É uma água que foge da nossa captura pelos sentidos, né? Se alguma coisa do universo tiver uma molécula ou algo relacionado à água, a umidade, a água estará presente. Até nas coisas mais rochosas, nas coisas mais arenosas, terá algum vestígio, alguma composição, alguma relação com a umidade, que no caso seria a água, né? Bom, é basicamente isso.
A filosofia surgiu como uma substituição de explicar o mundo através dos mitos e partiu para explicar o mundo de forma filosófica, ou seja, em vez de explicar o mundo através de cosmogonias e teogonias, a filosofia surge como uma cosmologia. Graças a quê? Graças ao contato com outras culturas, a necessidade que eles tiveram de encontrar outros povos e, com isso, dialogar e problematizar a nossa existência. Espero que vocês tenham entendido e nos vemos na próxima aula.